Bom, pessoal, a nossa aula de hoje são as equações polinomiais de segundo grau e vamos ver essas equações nas suas formas incompletas, tá? Vocês podem acompanhar e abrir o livro na página 39 até a página 41. Façam as suas devidas anotações e vamos lá. Bem, na equação de segundo grau, essa daqui é a fórmula que a gente conhece, a fórmula completa, ou seja, temos o primeiro termo que depende de x ao quadrado, o segundo termo que depende de x e o terceiro termo que não depende de ninguém, tá? A, B e C são coeficientes numéricos, ou seja, são números, e x é a minha variável, é a minha incógnita, é o valor ao qual eu quero descobrir, certo? Então, vimos também algumas fórmulas da equação de segundo grau incompletas, tá? É como eu falei, se tiver um x ao quadrado, a equação é de segundo grau, o grau dela é 2, tá? Então, a gente viu esses casos aqui, ó, podem rever, caso queira relembrar, na página 32 e 33, que a gente viu alguns métodos resolutivos para resolver uma equação de segundo grau sem haver a necessidade de aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a gente já estudou, foi o primeiro, segundo e terceiro caso para essas equações. Então, essas equações aqui, elas são incompletas, tá? Elas estão na forma reduzida, ou seja, aqui eu tenho, ó, o primeiro termo e tenho o terceiro termo. E o B, tia, que esse, no caso seria esse, quando não aparece, então, B é zero, nada, não tem, entendeu? Aqui eu tenho o primeiro termo e o segundo termo. E o termo C, zero, também não tem, nesse caso. E aqui eu só tenho, ó, continua sendo a equação de segundo grau, porque eu tenho aqui o x elevado a 2, ou o x ao quadrado. Mas aqui eu não tenho o termo B e nem tenho o termo C, então os dois valem zero. Mas aqui, ó, você, em qualquer uma dessas fórmulas, são equações de segundo grau e você consegue encontrar as raízes dessa equação, certo? Existem também outras equações, maneiras de resolver equações incompletas. E aí, a gente vai relembrar nessa aula e aplicar também o discriminante, que é o valor de delta. Lá na fórmula de Bhaskara, lembra que temos o delta, o que seria o b ao quadrado menos 4ac, que está dentro da raiz, pronto. Mas o delta, ele é um discriminante. Então, existem três situações para o delta. Como eu já expliquei na última aula, quando o delta for maior do que zero, então eu vou ter dois valores reais para x. Quando o delta for menor do que zero, é quando a raiz lá da equação dá negativa, então não existe o valor. E quando o delta for igual a zero, ou seja, eu vou ter dois valores iguais para x, tá? Então, nós vamos aplicar esse discriminante para algumas situações como essa. Aqui são equações do segundo grau incompletas. Então, vamos para esse primeiro exemplo, ó. Para quais valores de k a equação x ao quadrado menos 2x mais k menos 2 igual a zero admite raízes reais e distintas. Então, aqui são equações, as três aqui, ó, que a gente vai resolver esses exemplos, são equações incompletas. Por quê? Olha só, aqui eu tenho o primeiro termo, tenho o segundo termo, porém o terceiro termo está incompleto. Por quê? Porque eu não tenho o valor de k. Então, o meu objetivo aqui é para quais valores de k, ou seja, eu quero descobrir o valor de k, essa equação aqui admite raízes reais distintas. Então, observa isso aqui, ó, raízes reais distintas. Raízes reais significa que é o valor de x, tá? Esse valor de x, eu preciso que sejam dois valores diferentes. Ou seja, eu quero que admita um valor, eu quero que exista um valor de x e que sejam valores distintos. Qual seria o meu discriminante aqui para eu encontrar duas raízes reais para x? Quando o delta for maior do que zero. Então, nós vamos aplicar esse discriminante seguindo
a interpretação dessa frase aqui, ó. Eu quero descobrir o valor de K para que essa equação tenha 2 valores reais para x. Vamos usar o discriminante delta positivo. Então, vamos resolver esse caso. Bom, então o exemplo é esse aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais k menos 2 igual a 0. Então, eu preciso resolver essa equação, lembrando, eu tenho que encontrar o valor de k para que eu tenha raízes reais distintas. Quando o meu delta ele for maior do que 0, como eu expliquei para vocês, eu vou ter 2 valores para x, ou seja, eu vou ter o x1 e eu vou ter o x2. Lembrando que x1 e x2 serão valores diferentes, mas que eu vou encontrar uma solução. Então, eu vou aplicar isso nessa situação. Vamos entender como é que está acontecendo essa nossa equação de segundo grau. Então, vamos separar os termos. Quem é A, quem é B e quem é C, certo? A, quando não aparece, então, é 1. B é menos 2. E C, gente, é isso aqui, ó. O K menos 2. Então, aqui eu tenho valores de A, B e C. Como eu preciso encontrar o valor de K e eu tenho a informação que o meu delta precisa ser maior do que 0, então, vou fazer o seguinte. Quem é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aqui é o delta. Esse delta aqui, que eu substituí pela fórmula dele, tem que ser maior do que 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou aplicar diretamente a fórmula de Bhaskara para essa equação, porque não é isso que a equação pede. A equação pede que eu determine esse termo aqui para que ela se torne uma equação completa, tá? Pois ela está incompleta. Então, eu vou substituir os valores de A, B e C aqui, ó, no meu delta. Então, ó, quem é B? B é menos 2. Então, ó, menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes quem é A? 1. Vezes quem é C? C é tudo isso. K menos 2. Então, eu vou pôr dentro do parêntese, que é para informar que C representa o K menos 2. Isso tem que ser maior do que 0. Então, agora vamos resolver essa equação. Ó, resolvendo as potências e as multiplicações necessárias. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos. Aí eu vou arrumar aqui, ó. 4 vezes 1, 4, vai multiplicar K menos 2. Precisa ser maior que 0. Então, resolvendo aqui. 4, primeiro resolve a multiplicação, né? Menos distributiva. 4 vezes K, 4K. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. Maior que 0. Agora, arrumando, né? Letra para um lado, número para o outro. Então, aqui eu vou ter menos 4K, precisa ser maior que. O 4 está positivo, menos 4. O 8 está positivo, menos 8. E o 0, gente, quando eu for somar esses números com 0, vai dar eles mesmos. Então, já posso tirar, tá? Então, aqui vai ficar menos 4K maior que menos 4 menos 8, sinais iguais, somam e conservam o sinal. Menos 12. Aqui, a variável que eu estou procurando é K. E ela está sendo um valor aqui, ó, negativo. Isso não pode acontecer. Então, eu vou multiplicar toda essa inequação por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1, troca esse sinal aqui, vai inverter, tá? Então, aqui, ó, menos 4 vezes 1, 4K positivo. Menos com menos positivo. Inverte o sinal, ele passa a ser menor, tá? Maior passa a ser menor. Menos 12 vezes 1, 12. O 4 multiplica K, né? Então, se está multiplicando, passa dividindo. K vai ser menor do que 12 sobre 4. Então, K vai ser menor do que 3. Então, o resultado é esse. Logo,
os valores de K devem ser menores do que 3. Ok? Então, ó, essa é a solução para uma equação do segundo grau incompleta. Ok? Agora vamos para o nosso segundo exemplo. Diz o seguinte: para quais valores de m a equação 3x² mais 6x mais m igual a zero não admitem nenhuma raiz real, ou seja, admitem raízes imaginárias. Então, olha só. Se ele está perguntando para quais valores de m, então nessa equação aqui eu preciso encontrar o valor de m. Se ele quer que eu admita que não tenha nenhuma raiz real, então o meu discriminante aqui, ó, vai ser o delta menor do que zero. Porque quando o delta é menor do que zero, é quando a raiz dá negativa e aí não vai existir valores para x. Mas o objetivo aqui dessa questão não é determinar quem é x. Eu vou admitir essa situação para encontrar o valor de m, ok? Então, vamos aplicar aqui. Pronto. Para essa minha equação, eu quero encontrar o valor de m e eu não quero que tenha nenhuma raiz real. Se é nenhuma raiz real, então o meu delta aqui agora vai ser menor do que zero, ok? Então, vamos separar aqui os termos. Quem é A, quem é B e quem é C. A é 3, B é 6 e C é M. Substituindo aqui o meu símbolo, delta, pela sua fórmula, delta é B² menos 4 vezes A vezes C, menor do que zero. Então, vou substituir esses valores de A, B e C na forma de delta. Quem é B? B é 6. Então, fica 6² menos 4 vezes A vezes C. C é M. Isso precisa ser menor do que zero. Resolvendo a equação, 6², 36. Menos 4 vezes 3, 12. 12M. Precisa ser menor do que zero. Determinando o valor de M, então, menos 12M tem que ser menor que 0, aí passa para o outro lado 36, fica menos 36. Então, ó, o valor da minha variável que eu preciso encontrar M está negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 1 os dois lados. Menos 12 menos 1, fica 12M positivo. Menor que menos 36 menos 1, 36. Aí, ó, não esqueçam, se eu multipliquei por um número negativo, eu preciso inverter o sinal. Aí, aqui, ó, 12 está multiplicando M, vai passar dividindo. Então, M é maior que 36 dividido por 12. 36 dividido por 12, então M tem que ser maior que 3. Então, aqui, ó, logo os valores de M devem ser maiores que 3. Então, M pode ser qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, porém, ele tem que ser um valor maior que 3 para que essa equação ela se torne uma equação completa, certo? Agora vamos para o nosso terceiro exemplo. Então, olha só. Determine o valor de P para que a equação x² menos P menos 1x mais P menos 2 igual a zero admita raízes reais iguais. Então, nesse exemplo, eu preciso encontrar o valor de P, pois o exemplo pede para determinar o valor de P. E eu preciso usar o discriminante delta igual a zero, pois ele quer que admita raízes reais iguais. Então, ou seja, eu vou encontrar o valor de P e, encontrando o valor de P, eu vou encontrar dois valores reais para x.
E esses valores reais para x serão iguais. Então, eu vou usar agora, ó, o meu delta igual a 0, ok? Então, olha só. Se eu quero raízes reais iguais, então, meu delta aqui é igual a 0. Então, aqui na minha equação de segundo grau, vamos determinar os termos quem é A, quem é B e quem é C. A é o termo que depende de x ao quadrado, no caso, 1. B é o termo que depende de x, aqui, ó, menos P menos 1. E C é os termos que não dependem de ninguém, no caso, P menos 2. Ok? Vamos substituir o símbolo delta pela fórmula dele. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, igual a 0. Agora, vamos substituir os valores da fórmula pelos valores que a gente determinou aqui. B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? É menos P menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos P menos 1. Isso daqui, gente, ao quadrado. Pois B é tudo isso aqui, ó. Menos 4 vezes quem é A, 1. Vezes quem é C, P menos 2. Igual a 0. Ok? Então, vamos resolver aqui. Olha só. O número negativo elevado a uma potência par, esse número, ele vai ser sempre positivo. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, P menos 1 elevado a 2, tá? Menos 4 vezes 1, 4, vezes P menos 2 igual a 0, ok? Então, aqui, nós chegamos, ó, em um produto notável. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vou colocar só P, pois P vezes 1 vai dar P. Mais o segundo termo ao quadrado. 1 elevado a 2, 1. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Menos, aí, ó, 4 vezes P, 4P. Menos com menos, mais 4 vezes 2, 8, igual a 0. Agora, vamos arrumar aqui os termos que dá pra gente somar, tá? Então, aqui, ó, os termos semelhantes. Então, aqui eu vou ter P ao quadrado, aí, ó, eu tenho 2P e menos 4P. Então, menos 2 menos 4, menos 6, e acompanha a variável. Mais 1 mais 8 dá mais 9, igual a 0. Então, aqui, ó, chegamos em uma equação completa, segundo grau. Primeiro termo ao quadrado, o segundo termo está dependendo só de P e o terceiro termo não depende de ninguém. Aqui, vocês podem resolver por Bhaskara ou pelo trinômio quadrado perfeito. Vou resolver pelo trinômio quadrado perfeito, tá? Como é que resolve aqui, ó? Extrai a raiz quadrada desse termo, do primeiro, e extrai a raiz quadrada do segundo termo. Cancela a potência com o índice da raiz, fica somente P. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, arrumando aqui, ó, como o sinal aqui é negativo, P menos 3 ao quadrado, que é uma fatoração, igual a 0. Transcreve essa potência em forma de raiz. Então, P menos 3 vai ser igual a raiz quadrada de 0. P menos 3 vai ser igual a raiz quadrada de 0 é 0. Jogando o 3 para o outro lado da igualdade, P é igual, tá positivo, tá negativo, perdão, ele vem positivo. Então, o valor de P é igual a 3. Tá? Então, para que essa
equação admita raízes reais iguais, eu preciso que o valor de P seja igual a 3. Para esses 3 exemplos que a gente viu, se você quiser tirar a prova real, é só substituir os valores. E aí você aplica Bhaskara e encontra aí as raízes que ele forma, ok? Bom, então esses são os 3 exemplos diferentes em que vocês podem encontrar equações incompletas, aplicando o que a gente aprendeu sobre o discriminante delta, tá? Revejam o vídeo e tentem resolver os exercícios, ok?